passar a palavra para o Rafael, que é a PO desde 2001, trabalhou na SPI em temas como a qualidade do PPA, avaliação e monitoramento, e está há 3 anos no MDS como coordenador de planejamento. Bom, gente, acho que a gente vai tentar ligar o público aqui, né, para ver se consegue manter a atenção de vocês. Muito obrigado para vocês que estão nos prestigiando. Queria agradecer muito e parabenizar os colegas da Secor, o Eduardo, o pessoal que cuidou mais da preparação desse evento. Eu vou, né, eu coloquei a pergunta ali, nós temos esse desafio de melhorar essa relação, e o que eu vou tentar fazer aqui rapidamente? Tentar entender como é que é o nosso estágio atual, né? Tentar tangenciar pelo menos essa questão, buscar algumas causas, algumas explicações para ver onde é que como é que a gente chegou nesse estágio que nós estamos, e aí tentar fazer algumas propostas aí, algumas conclusões. Acho que pode passar. Tá, desculpa. Tá aqui, tá. Então, eu trouxe aqui alguns dados do diagnóstico, né, da pesquisa da Secor, que eu acho que foi um trabalho importantíssimo, e é um trabalho que... Ele é até um trabalho que foi liderado pela Secor, mas deveria ser um trabalho institucional, né, do sistema. Parece um trabalho de supervisão, um trabalho de conhecer a realidade para buscar soluções, né? E aí eu tentei aqui buscar só dois dados, alguns elementos que têm a ver exatamente com o relacionamento a essa variável. E o que o diagnóstico trouxe? Trouxe dados muito interessantes. Aqui a legenda ali está um pouco pequenininha, né? Mas a primeira pergunta que eu destaquei aqui foi o seguinte: percepção das equipes setoriais quanto à interação com os órgãos. E revela um quadro bem diferente da interação da SPI e da interação da SOF. De forma geral, a gente percebe aquela manchinha azul ali, aquela mancha azul que é grande ali no caso da SOF, 67% no caso da SOF são equipes que estão totalmente satisfeitas com a interação com a SOF, ao passo que lá no caso da interação com a SPI, o dado não é muito bom, é 25%. E tem um lado, assim, se eu for simplificar aqui para ser mais rápido, assim, existe uma revelação de uma grande satisfação nesse relacionamento das áreas com a parte de orçamento, e aparece uma sensação de insuficiência, que é aquela parte verde ali que só aparece para o caso do relacionamento da SPI, né? Então, assim, se eu fosse ser simplista aqui, eu diria que tem uma percepção muito boa para o lado do orçamento e uma percepção meio a meio ali no caso do planejamento. Outro dado que eu instalo ali tem a ver com a percepção de processos, que é o caso como as pessoas, essas equipes setoriais que participaram da pesquisa, enxergaram processos. E aí, mais uma vez, aparece só a mancha verdinha lá no caso da SPI, de percepção, uma percepção quase de metade das pessoas de que haveria uma certa... seriam os processos burocráticos e irrelevantes, enquanto que no caso da SOF, para nossa surpresa, a maioria das pessoas mostram também que os processos são relevantes, em sua maioria não burocráticos. Bom, né, se eu fosse fazer uma análise simplista, eu diria assim, é um sucesso para o lado do orçamento e um certo fracasso para o lado do planejamento. Não é simples assim, né? A gente entende que no lado talvez assim, pela própria natureza do orçamento e das expectativas que as pessoas têm já mais consolidadas e ser um trabalho mais incremental, e o Márcio me ajudou muito a entender um pouco isso, porque a SOF teve também um ativismo. Então, nessa agenda mais de resultados, a gente poderia fazer uma análise assim, talvez assim, já seja natural, talvez, ter uma resposta melhor quanto a isso, né? Não seja o caso de um estar muito bom ou estar muito ruim. Mas eu entendo que o dado para o lado do planejamento não representa talvez uma piora nesse relacionamento. A gente não tem uma tendência, né, logicamente, para dizer. A gente poderia explorar
algumas coisas nessa pesquisa, ver, bom, será que essa percepção tem um pouco a ver com a tradição das esposas de trabalhar com o orçamento, a nossa própria carreira, que é uma carreira que veio do orçamento, e o planejamento ser uma arena de disputa de visões, de conceitos, de metodologias e tal. Eu queria tentar centrar mais na variável do relacionamento, né? Não tentar discutir muito assim metodologias, as estruturas, mas discuti-las só naquilo que tocam o relacionamento entre essas partes. Então, um pouco aquilo que eu falei, né, essas hipóteses, que eu acho que o pessoal, os colegas que têm mais, vão estar mais qualificados para falar do fenômeno no orçamento, no caso não sou eu, né, não tenho tanta essa qualificação, porque minha trajetória é mais ligada ao planejamento. Mas aí é um pouco o que eu falei, né, assim, o orçamento sempre teve essa aderência mais com a agenda da qualidade do gasto, essa agenda de melhoria contínua, e o relacionamento dos setoriais com a SPI, observar uma modificação no padrão desse relacionamento recentemente, muito com base assim, em desafios do contexto, que eu acho que eu vou tentar passar aqui, uma transição assim, de uma lógica de atuação do governo desde lá, se a gente observar lá na década passada, o PPA 2000-2003, até agora, teve eu vou passar aqui muito rapidamente, eu não quero fazer um histórico aqui complicado da nossa trajetória, mas ressaltar uma mudança de contexto. Teve um texto que me ajudou muito a entender isso, do Fernando Abruzzo, lá da GV. Acho que tem dois textos que são quase indispensáveis para a gente aproveitar melhor a discussão aqui, né? Um é do Fernando Rezende, que ele fez com a CEPAL, que ele mencionou ontem, falou muito sobre isso. E no caso do Fernando Abruzzo, ele faz uma análise muito interessante das três agendas da gestão pública. As três agendas seriam essa agenda federativa, de construção de políticas federativas, do diálogo participativo, a agenda do controle da transparência e a agenda da gestão por resultados, que era a nossa agenda, que era uma agenda muito forte no início da nossa atuação, da transformação ali do padrão de plano de orçamento lá do PPA 2003 e dos antecedentes. E qual era a percepção? A avaliação dele é que a gestão pública evoluiu bastante, mas não evoluiu tanto na lógica que o pessoal imaginava lá na época do Avança Brasil, de modelo mais universalizantes, modelos mais que servissem para todos os órgãos, um contexto ali que tinha aquela lógica de reforma administrativa, a evolução do nosso cenário evoluiu para um modelo das políticas públicas puxando a gestão. Se a gente pegar lá no Avança Brasil, o planejamento tinha uma posição de liderança. O planejamento estava mais apto numa seletividade ali de programas estratégicos a fazer um pouco aquilo que o Márcio falou, de contribuir para soluções oportunas, para fazer um monitoramento mais capaz de atuar em tempo real. E isso foi mudando. Essa lógica de ter esse modelo de um tamanho serve para todo mundo foi perdendo força até pela emergência de outras institucionalidades, né? Quando a gente pegou o Brasil 2004, 2007, e eu ressalto aquilo ali, houve um contraste do incremento de institucionalização no sistema, num contexto em que o próprio Ministério estava perdendo força. Ou seja, o PPA 2004-2007 ele foi muito forte no desenvolvimento do chamado plano de gestão, de discutir junto com setoriais, de fazer muitos eventos, plano de capacitação, discutir arranjos de gestão, mas o Ministério já não tinha mais aquela força para conduzir as mudanças. E teve um outro lado importante que foi a adoção do sistema de monitoramento e avaliação, que aquilo foi um espaço de discussão de metodologias, de discussão de avanços, que foi muito importante.
em contraste com a própria perda de importância da liderança do planejamento nesse processo de conduzir a gestão. Né? A gente foi perdendo um pouco quando o Márcio falou aqui do Planorc, né? Aquele mesmo modelo ali do 2023 era o Planorc Gest, né? Uma gestão muito forte nesse elemento. Tanto que em meados de 2006 o Banco Mundial nos ajudou a fazer uma avaliação de que, bom, talvez vocês tivessem conseguido a muita institucionalização com pouco impacto. Foram criadas muitas instâncias, unidades de monitoramento, várias instâncias de responsabilização, gerentes executivos, gerentes e tal, mas ganhamos muita coisa em termos de informação, em termos de sistemas, em termos de metodologias, mas aquilo ali estava sendo visto como tendo uma relação de custo-benefício ruim, de que tivesse processos muito pesados, com um efeito aí de não ter tantos resultados. Por que eu estou falando isso? Porque teve uma mudança, assim, eu estabeleço uma linha divisória nesse relacionamento. Talvez assim, eu queria separar um pouco essas coisas, de processos e do relacionamento em si. Foi um período em que foi muito focado, 2004, 2007, em relacionamento. Mesmo que tivéssemos alguns problemas de metodologias, de processos, porque foi construída uma instância do sistema de monitoramento e avaliação, em que ali foi permitido trabalhar algumas metodologias junto com os setoriais. A gente teve uma atuação ali que permitia um debate mais estruturado com um calendário entre SPI, SOF, SEGES, IPEA, representações dos setoriais que às vezes eram rotativas na qualificação de metodologias. Enfim, a gente teve alguns ganhos nesse relacionamento que eu acho que chegamos a abandonar em algum momento. No contexto lá, o que mudou, assim, o que eu poderia dizer que é um marco nessa mudança de padrão de relacionamento? 2007 o que aconteceu em 2007? O ano do PAC, né? E o PAC pegou um pouco de surpresa o planejamento. O planejamento nós percebemos assim que o Ministério do Planejamento tinha um papel coadjuvante praticamente no PAC. Não sei se essa percepção é compartilhada. Enquanto que a gente, no nosso imaginário, mas aquilo que é o plano do governo não é algo que foi liderado pela gente, né? Que coisa estranha. Então houve essa necessidade de... O Ministério do Planejamento já estava correndo atrás, né, na questão da gestão para resultados ali, porque tinha aparecido a SAN, que fazia um papel que era um pouco o papel da SPI. Foram emergindo novas políticas, assim, foram havendo sucessos em várias áreas que não tinham uma liderança ali do planejamento, né? Tanto que o próprio PPA, que foi elaborado naquele momento, 2008-11, a gente vê até pelo nome dele, né, Desenvolvimento com Inclusão Social e Educação de Qualidade. Ele era um PPA, ao contrário do seu antecedente, que tinha o seu momento muito marcado pelo fato de que tinha um modelo de gestão, modelo de desenvolvimento voltado para o consumo de massas, recuperando a visão mais recente da CEPAL e tal. Mas esse era o PPA do PAC, da Agenda Social, e o PPA da Agenda de Desenvolvimento do CEDES. Então, assim, o planejamento perdeu essa centralidade. Bom, eu vou ter que acelerar um pouco aqui, né? Isso, assim, eu queria só dar um pouco do contexto dessa mudança. Eu queria abordar aqui, né, mais rapidamente, vou falar um pouco aqui, mais uma vez, eu não estou querendo dizer assim, a metodologia A ou B é melhor, o processo A ou B é melhor, só destacar que eu acho que nesse contexto se perdeu um pouco da qualidade do relacionamento com os órgãos setoriais.
nesse contexto, né, da mudança de orientação, do planejamento, da própria SPI, a partir de 2007, o sistema de monitoramento e avaliação foi perdendo força. Deixaram de acontecer as reuniões da CMA, a CMA construiu em forma de parceria, metodologias, como o caso do modelo lógico. Aquilo foi uma coisa feita em parceria de SPI, com o SOF, com o IPEA, que teve uma liderança importante no processo, mas também com participação dos setoriais, uma participação rotativa. O conjunto dos órgãos setoriais elegiam alguns representantes que estavam ali autorizados a participar desse processo. A SPI tentou se reorganizar nesse contexto para buscar uma qualificação interna que levou a um repensar da estrutura. Um repensar da estrutura lá que iniciou em 2007, perpassou 2008 e a SPI iniciou 2009 com um reforço na parte da própria SPI em termos de conhecimento, da própria SPI em termos de planejamento, mas reduziu bastante essa estrutura que cuidava do relacionamento, que cuidava dos processos, mas tinha um papel muito forte no relacionamento. Você tinha, da mesma forma que foi criada uma instância mais interna de conhecimento, foram reduzidos, por exemplo, existiam 3 coordenações gerais que cuidavam dos processos do ciclo, isso foi reduzido para uma só. Então, assim, foi um pouco precarizado esse trabalho. E a lógica mudou a forma seletiva que a SPI resolveu propor implicava num relacionamento mais distanciado com o órgão setorial, um relacionamento mais voltado para a padronização do atendimento, esse tipo de coisa, né? Isso foi implementado em 2009. Porque a SPI queria centrar muito o seu diálogo numa instância estratégica, numa instância de construção de conhecimento, e isso foi levando a evolução da SPI para um novo modelo que não cabe aqui discutir, né? Mas assim, atendeu muito a urgência e a necessidade da própria SPI, sem levar muito em conta a necessidade de desenvolver um sistema, na minha opinião, né? O que aconteceu, né? Agora já concluindo, né? Então eu acho que assim, o nosso cenário levou a isso não foi uma questão que só afeta a SPI, né? Eu acho que o próprio Ministério se fragmentou muito a partir de 2007. Existiam muitas iniciativas de conjunto, de trabalhar só a SPI, a SEGES, que mudou o perfil de atuação, né? Vários trabalhos que se faziam em conjunto foram suplantados por uma tendência de cada um no seu quadrado ali e tal. Esse esforço da SPI de se qualificar para os novos desafios, a minha crítica é um pouco essa. Ela percebeu que tinha que evoluir para um caminho, mas se furtou um pouco a levar o setorial junto. É lógico, o setorial também tem um coitadinho ali que precisa do papai SPI, da mamãe SPI, né? Mas assim, houve uma perda muito forte de instâncias de diálogo, de relacionamento do sistema com a SPI. Bom, nas falas anteriores do seminário, o Fernando Rezende e o Ronaldo reforçaram muito esse papel da necessidade de lideranças fortes para fazer mudanças e tal. Eu vejo assim, algumas oportunidades para a gente retomar um pouco essa agenda dos setoriais. Quando a gente vê que o planejamento está agora discutindo uma agenda com os estados, uma agenda de pactuação federativa, de Sistema Nacional de Planejamento, vamos pensar também no Sistema Federal de Planejamento. Em poucas palavras, seria dizer assim, se nós estamos atuando no Conceplan, vou fazer uma comparação aqui. Qual que é o nosso Conceplan? Nós estamos fazendo um Conceplan nosso. Não precisa ser igual, não precisa ter os mesmos métodos, a mesma forma de atuação que era a Comissão de Monitoramento e Avaliação. Podem ser novas funções. Mas é necessário ter um calendário, ter uma discussão organizada com os órgãos setoriais. Então é importante reconstruir um pouco essa coisa. Por quê?
A experiência anterior a 2007 levou a construção de muitas coisas que foram consideradas burocráticas, mas levou também a se fazer plano de capacitação, a fazer mapeamento de competências, a analisar o contexto, né? Nesse sentido, eu acho que os órgãos setoriais têm que assumir para si um pouco o papel que foi feito pela SECOR, de conhecer a realidade, fazer pesquisa, dar continuidade a esse trabalho. É ele que vai embasar as decisões, é ele que vai embasar, né? Se a gente traz isso para a discussão de carreira, é muito melhor a gente tomar decisões de alocação de recursos humanos com base em informações tais como essas que a pesquisa nos dá, do que a gente tentar imaginar regras a priori e trabalhar só com algumas ideias preconcebidas. A gente tem que ir a campo buscar informação, né? Enfim, só para concluir. Então, eu acabei já falando isso, né? O planejamento ele tem que resgatar esse papel de liderança nesse relacionamento. Na medida em que já foi feito isso, que não é difícil fazer, envolver sempre que possível os órgãos setoriais nos estágios mais iniciais de discussão, de inovações metodológicas. Isso já foi feito com sucesso no caso do monitoramento e avaliação. É uma coisa tímida, né? Não estou falando aqui de uma coisa muito ambiciosa, mas envolver com mais intensidade o setorial. Eu acho que a gente pode, como o tempo é curto aqui, a gente pode tentar explorar um pouco isso mais no debate. Obrigado.